Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? Qual é o tema dos nossos encontros nas quartas-feiras? Pessoal, o pastor Fernando está sabendo. Alguém sabe qual é o tema das nossas quartas-feiras? Eita, tem gente que não está orando, não. Parece que o negócio não está muito bom por ali, não. Meus irmãos, é orando para que tudo vá bem. E nós estamos, durante os domingos, a gente aprendeu uma coisa muito importante, né? Quando o pastor pergunta, vai tudo bem? E a igreja diz, com quem? Com cuscuz? Com cuscuz vai tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem, olha, a igreja está vindo também aos domingos, glória a Deus. Meus amados irmãos, e alguém lembra qual é o texto que nós estamos trabalhando nesse período do mês de fevereiro? 2 Reis. Amém. Davi, obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Vamos lá, vamos abrir rapidinho lá, 2 Reis 4. Só para a gente... Segunda Reis 4, a gente vai ler só 2 versículos, tá? Aqui o verso 25 e o 26. Todo mundo aqui ainda está contextualizado, né? Com esse cenário aqui. Ou não? Todo mundo lembra? A história da mulher sunamita, que, né? Pastor Domingo agora fez toda a recapitulação dessa história, trouxe para a gente todo o contexto de como essa mulher, né, que não tinha filhos, né, pela palavra do homem de Deus, aquela mulher veio a ter filhos. Esse filho teve um problema de saúde, acabou ali desfalecendo, né, ou falecendo mesmo. E por uma palavra também do Senhor, através do seu homem, né, do homem de Deus, o filho dela voltou à vida. Porém, o destaque, né, desse mês foi para que todas as vezes que o profeta ou o seu servo, né, Geazi, perguntava a ela se estava tudo bem, ela disse, vai tudo bem. Né? E nos versos 25 e 26 nos diz assim, e assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. E ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita. Corra, verso 26, ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? E ela respondeu, vai tudo bem. Amém? É incrível, né, como nesses versículos ela já havia passado por todas essas situações e ainda assim ela teve a coragem, né, a audácia de dizer, não, está tudo bem. Como é que pode estar tudo bem, né, diante de todo esse cenário? Meus irmãos, mas o nosso tema proposto é orando para que vá tudo bem. Ou seja, orar é uma condicionante, né? Orar. Estivemos orando esse mês de fevereiro todo para que na nossa vida vá tudo bem. E eu gostaria de perguntar aos irmãos algo bem básico. Eu acho que já foi perguntado aqui algumas vezes, mas o que é oração? Não precisa, claro, me responder, né? Mas o que seria oração? Não segundo a gramática, né? Oração é tudo aquilo que contém um verbo. Aí o pessoal do Enem aí está antenado, né? Mas no nosso contexto aqui, nós aprendemos lá na sala do irmão Brito, né, irmão Brito? O que é oração? A oração, amados irmãos, a nossa cultura, né, a nossa cultura ocidental, ela
entende que oração é algo como uma chave secreta, né? Como uma lâmpada mágica, é como algo que abre um portal do céu para que nós possamos acessar a Deus, né? A oração, pela nossa cultura, a nossa cultura, né, da onde nós aprendemos, da onde nós carregamos, é como se fosse aquela palavrinha mágica que a gente consegue acessar as coisas invisíveis e sobrenaturais. E a gente, às vezes, até arruma alguns embasamentos bíblicos, né, para esse tipo de coisa. A gente vê o exemplo do que a gente acabou de ler, né? A gente viu que quando o servo de Deus orou, o homem de Deus orou sobre aquela criança morta, sobre aquele esquife, sobre aquele corpo, ele se aqueceu, espirrou 7 vezes e ali ele voltou à vida. Não, olha o poder da oração. Olha como a oração tem poder. Está aqui, está na Bíblia, a gente acabou de ler. A gente vê o exemplo de Ana, né, no livro de 1 Samuel, ela orava ali no templo por um filho, orava que o profeta ali olhava para ela e disse, essa mulher não está bem não, essa mulher não está legal, essa mulher está alterada, né, ela bebeu alguma coisa, ela não está no seu estado normal. Pedindo por um filho ali para Deus, orando de forma copiosa, pedindo por um filho, e Deus atendeu ao pedido daquela oração. Até o próprio Jesus, né? Se a gente abrir as nossas Bíblias lá em João 14, no Evangelho de João, no verso 14, ou no capítulo 14, perdão, no verso 13, é um verso bem conhecido. Alguém sabe ele de cabeça? João 14, 13. Tem a cabeça do Fabrício ali que ele bota, ó. Diz assim, ó, eu vou ler aqui na minha versão e vou ler na versão que está ali, tá? Pra gente. Minha versão diz o seguinte, ó. Capítulo 14, verso 3. Em tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí verso 14 diz, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Volta no 3 lá para a gente ler, por favor. Obrigado, Fabrício. E tudo quanto pedires em meu nome, isso é Jesus falando, né? Isso farei, a fim de que quem? O Pai seja glorificado no Filho. O verso 14 diz, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Assim nos garante a palavra. Assim, nós entendemos que a oração ela tem algo de muito especial, algo de muito diferente, que outras coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, não tem. Porém, meus amados irmãos, há uma coisa na minha jornada cristã, nessa caminhada, que sempre me intrigou, e me intriga até hoje, que são as orações não respondidas. Alguém aqui já teve oração respondida? Você pediu alguma coisa ao Pai e foi atendido? Alguém já teve isso? Já aconteceu isso na sua vida? E alguém aqui já teve oração não respondida? Eu fico intrigado porque é que Deus, né? Como pode nós, na nossa caminhada, Deus atender algumas petições nossas e outras petições não? Ao tempo também que eu fico me perguntando, nossa, por que aqui orações honestas, sinceras, vou dar um exemplo, como alguém que está enfermo, pede por saúde, e Deus acaba não atendendo essa oração. Semana passada eu fui acometido aí por essa virose da mosca, né? Eu pedi para Deus, Senhor, eu lembrei do pastor falando aqui domingo, do caso do pastor Fernando, né, das pedras, né, na dificuldade renal, né, nas dores no rim. Eu lembrei, rapaz, o pastor dizendo, rapaz, o homem sente uma dor de barriga, falta morrer. Eu estava do mesmo jeito, estava muito mal, estava assim, meu Deus, me leva, Senhor, eu não aguento mais não. E era, né, com vários acessos de vômito, né, enfim. E eu pensando, meu Deus, me cura, Senhor, porque eu não aguento mais isso aqui não, me ajuda.
E não parava não, meu irmão. Eu orava e não parava não. Simplesmente não parava. Vinha e não parava. Eu disse, Deus não está me ouvindo minha oração. Será que eu estou em pecado? Alguma coisa está errada na minha vida? Por que é que coisas ruins, às vezes, acontecem também com gente boa? Eu tenho tanto, por exemplo, vejo tanto amigos meus que são bons profissionais, são pessoas decentes, são pessoas íntegras, e orando, às vezes, por uma oportunidade de emprego, né? Estão aí no mercado de trabalho, precisando de trabalho, e orando ao Senhor, pedindo por emprego, e não conseguem um emprego. O Senhor não responde essa oração. Né? E a gente fica assim, o que é que está acontecendo? Ao tempo que, será que, poxa, a gente tem aqui a palavra nos garantindo que o que a gente pedir, né, em oração, Deus está atento àquilo. Aquilo que nós acabamos de orar aqui em grupo, Deus está atento àquilo que nós clamamos aqui nessa noite. Deus é um Deus que ouve as orações, como a gente acabou de ler. Será que nos falta fé? Será que é a forma como nós estamos orando? Não é porque a gente tem que orar mais de joelho ou deitado, igual o Ricardinho fez, né? Relatou. Será que... O que é a quantidade? Não, estou orando pouco. Eu tenho que orar mais, durante mais tempo. Estou orando só 15 minutos, a minha oração está... O nível não está ainda num nível que Deus está ouvindo, está dando... Eu tenho que melhorar nesse sentido. Será mesmo que as nossas orações, elas são ouvidas ou não ouvidas por Deus por causa dessas coisas? Eu creio que a resposta é exatamente a pergunta inicial que eu fiz. O que é oração? Né? A oração, a gente aprende muito cedo que é conversar com Deus, né? É o ato de nós conversarmos com Deus, abrirmos os nossos corações diante de Deus. E veja só, é uma conversa ativa, não é uma conversa passiva. Nós falamos e também ouvimos o que Ele tem para falar. E ouvimos através da sua palavra e ouvimos através também, às vezes, do seu silêncio. Você já conversou com alguém? Isso acontece muito comigo e a minha esposa, quando eu estou dirigindo, né? E você fica conversando, e a pessoa só... Aham. Certo. É difícil. Tá certo. Você já conversaram com alguém assim? Quando eu estou no trânsito, a minha esposa, geralmente, ela começa a desabafar, né? Meu filho, é porque você esqueceu o menino, o gás está acabando, e chegou a fatura da internet, tem que pagar amanhã. E eu, certo, tá certo. Que bom, né? É difícil. Gente, nós estamos falando que oração é conversar com Deus. Olha, conversar, esse tipo de conversa que nós estamos falando não é uma conversa convencional. Não é um tipo de conversa que nós temos com as pessoas próximas, aquela conversa de banco, né? Eita, mas está quente hoje, né? Pois é, está chovendo no Buriti, aqui não está chovendo, né? Esse tipo de conversa são conversas muito informais, muito fora do contexto dessa conversa especial que a Bíblia nos traz, que é a nossa oração. Essa conversa é uma conversa entre a criatura e o seu Criador. É uma conversa entre o ser que criou os céus e terra, e criou, inclusive, a nossa vida. Esse coração que bate aqui nessa noite, o meu e o seu coração, foi Ele que criou. Então, é impossível que essa conversa seja uma simples conversa. Apesar de Jesus, em João 15, mais um pouquinho na frente de onde a gente leu, no verso 14 e 17, Jesus nos chama de amigos. Diz assim, vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. João 15, verso 14. Verso 15 agora. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe dei a conhecer.
Não foram vocês que me escolheram, verso 16. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Jesus nos chama de amigos, nos chama de pessoas próximas, não mais de servos, e ainda diz, olha, eu estou atento à oração de vocês. Agora eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício, nós fizéssemos o seguinte exercício. Imagine o seu melhor amigo. Quem é essa pessoa? Imagine ele, essa pessoa, se você não tiver, não tem problema. Mas imagine ele, imagine agora a pessoa de Jesus. Imagine uma conversa que você tem com o seu melhor amigo. Ei, fulano, como é que tá as coisas? Tu pode me emprestar teu carro hoje? Né? Porque dizem que carro, dinheiro, ninguém, né, anda emprestando para qualquer um, né? Tem que ser muito próximo. Aquele amigo que vai na tua casa, que abre a porta da geladeira e pega água e diz, eita, só tem água. Né? Esse tipo de amigo mesmo, de intimidade. Agora, eu queria que você pensasse em Jesus também como um melhor amigo. Será que esse tipo de relação é a relação que Jesus está falando aqui? Em João 15, ele diz, olha, não foi vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi, e pelo fato de eu escolher vocês, eu chamo vocês de amigo. Mas é impossível, meus irmãos, que nós nos acheguemos a esse Jesus, que diz que é nosso amigo, de uma forma tão banal, tão trivial, como nós nos achegamos aos nossos melhores amigos, por mais que eles tenham intimidade conosco, porque nós estamos diante do Deus, do amigo que nós chamamos de rei. Nós estamos diante do amigo que nós chamamos de Senhor das nossas vidas. Nós estamos diante do amigo que nós chamamos de Salvador das nossas próprias vidas. Tem um hino do cantor cristão, de número 73, que ele diz, Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Fiel é o seu cuidado, fiel é o seu amor, e sem limite a sua simpatia. Eu acho que eu troquei a ordem do hino, mas é o hino que eu acho mais bonito do cantor cristão. Então é impossível, meus amados irmãos, que nós oremos, que nós tenhamos essa conversa para que tudo nos vá bem com o nosso melhor amigo, de uma forma tão simples, tão trivial como nós temos outras conversas. Essa conversa é uma conversa especial e é por isso que ela é chamada de oração. E Jesus vai nos ensinar uma forma maravilhosa de como essa conversa deve ser ladreada, deve ser colocada, deve ser contextualizada. Eu acho que os irmãos já entenderam, né, aonde a gente vai chegar. Que é uma oração muito comum na nossa sociedade ocidental, que é conhecida como oração do Pai Nosso. Jesus, em Mateus, nós vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, perdão. Mateus 6, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 15. Diz assim, Jesus, essa oração ela faz parte de um sermão, né? Que é conhecido como Sermão da Montanha, como se fosse a continuação. É um momento, né? Há alguns comentaristas que dizem que esse é um momento em que Jesus pode ter feito esse discurso durante uma manhã ou uma tarde, mas também pode ter sido como uma espécie de retiro, né? Eles foram à montanha, passaram ali vários dias e Jesus proclamou, né, todos esses ensinamentos. E dentre uns desses ensinamentos, Jesus nos ensina como devemos orar. E diz assim, capítulo 6, verso 5, e quando orarem,
não sejam como hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, ao conversar comigo, ao conversar com o Pai de vocês, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, veja aqui que a gente está falando de quantidade, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, verso 9 diz assim, orem assim, Pai nosso, que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14 diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Jesus nos diz que nós devemos nos achegar a Deus para essa conversa que vai fazer com que tudo vá bem na nossa vida, iniciando a oração, reconhecendo com quem nós estamos falando. O verso 9 nos diz o seguinte, Pai nosso. Aqui nós temos a designação de quem é Deus para nós. E aqui a gente vem sofrendo na cultura atual uma desconstrução de quem é a figura paterna dentro dos nossos lares, dentro das nossas relações. Deus, o próprio Jesus, nos apresenta como um pai. Olha que coisa interessante. Eu queria abrir rapidinho, se puder projetar, por favor, em Gálatas 4:6, por favor. Ele vai nos dizer que, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A palavra Abba, em aramaico, ela tem um significado de pai. Mas esse pai é um pai, não é um pai como a gente fala, pai, papai. Mas é um pai de uma criança aprendendo a falar a palavra pai. É um balbuciar. Mas por que, Felipe? Isso é importante que a gente entenda que esse Abba, esse Pai nosso que Jesus está falando aqui, ele é um Abba de uma criança. Vocês já viram, quem é pai aqui já passou por essa experiência de quando o filho te chama de pai pela primeira vez? E a briga que dá com a mãe, que ela disse, eu passo 9 meses esperando, e ele chama pai primeiro. Vocês já viram a confusão que dá isso? Quando a criança aprende a falar pai, ela está reconhecendo que aquela figura, ela é a figura protetora. Ela abre logo os braços, né? É a figura que trará alegria, a figura da brincadeira, da alegria, é a figura que traz segurança a ela. Quando Jesus nos ensina a iniciarmos as nossas orações dizendo, Pai Nosso, não é o meu Pai, é o Pai Nosso, é o nosso Pai. Ele está dizendo, esse
é quem te dá segurança. Esse é o Pai que cuida de ti. Esse é o Pai que vai te dar a alegria. Esse é o Pai que é o sustentador de todas as coisas. É o Pai. E é por isso que a nossa cultura hoje, essa sociedade em que nós vivemos hoje, ela tenta tanto destruir a figura paterna. Porque quando nós perdemos essa referência de Abba, quando a criança vem, não sabe caminhar direito, mas sabe que o Abba está chegando, ele está destruindo a figura que Deus colocou dentro da célula mática, que é a família, a figura divina. Então Jesus nos ensina que nós devemos clamar a esse Abba. Quando nós nos reunimos para orar, nós devemos falar: papai, paizinho. Eu orava com um irmão em Teresina, que sempre ele orava, eu achava tão bonito ele dizer paizinho, né? É como se ele dissesse: eu não sei andar ainda direito, Senhor. Eu não sei falar, eu não sei falar, eu só sei falar pá. Nem falar direito eu sei, mas eu sei quem tu és. Eu sei o que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor me coloca nos teus braços. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Abba, é o Pai nosso. E veja que Ele não está em qualquer lugar, Ele está nos céus. Há uma relação entre quem está na terra, são os seus filhos, somos nós, e Ele está nos céus. E nos céus é onde Ele governa, onde Ele reina, é onde esse Deus, esse Abba, este Pai está, né? Amém? Está todo mundo me acompanhando? Eu estou... Agora veio a chuva, né? Agora... fazer aquela velha brincadeira, né? Dá para ficar até umas 10h30 agora. O verso 9 ainda diz: santificado seja o nome, seja o teu nome. Olha que coisa interessante, o nome de Deus já é santo. É ou não é santo o nome do Senhor? O nome de Deus já é santo. Como nós, nas nossas orações, nas nossas conversas com Deus, devemos santificar mais ainda o nome que já é santo. Nós somos filhos, Ele é o Abba, Ele é o Pai. Como nós filhos santificamos o nome do Pai. Na nossa cultura também nós temos algumas indicações, né, da importância dos nomes e da honra que se dá aos nomes. É ou não é? Aqui nós temos, por exemplo, no Piauí, uma cultura, né, das famílias abastadas, Castelo Branco, né, alguns sobrenomes importantes. No Brasil, a família Abravanel, né? Você viu que o Abravanel casou com a fulana de tal, saiu daquela linhagem, daquela família importante. E Jesus diz assim, santificado seja o teu nome. Como nós, filhos, devemos santificar o nome do nosso Pai em nossas orações. E agora, o nome já é santo. Nós devemos santificar esse nome através das nossas atitudes, através das nossas ações. Nós devemos ser identificados como filhos de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ali vai o Túlio, um filho de Deus. Ali naquela moto, com a fardazinha ali do Evandro, ali vai um filho de Deus. Ali no IFP, tem uma filha de Deus. Aqui no bairro Nova Parnaíba tem alguns filhos de Deus, que não envergonham esse nome, mas pelo contrário, santificam esse nome. Esse nome é santificado, honrado. Não é um nome que é sujo, que é colocado e envergonhado através de seus filhos. Não, não. Pelo contrário, é um nome que é glorificado, que é santificado através de seus filhos. Em nossas orações, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus: Deus, me ensina a honrar o teu nome.
Me ensina a honrar o teu nome com os meus negócios. Me ensina a honrar o teu nome com o meu relacionamento com a minha esposa. Me ensina a honrar o teu nome no meu trabalho. Tem sido tão difícil suportar as pessoas. Tem sido tão difícil as fofocas naquele lugar. Tem sido tão difícil a pressão social naquele lugar, Jesus. Me ensina a honrar, a santificar o teu nome com as minhas ações. Me ensina, Jesus. Não deixe que eu envergonhe o teu nome. No verso 10, ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ora, nosso Pai está no céu, aonde reina. E o seu reino nós devemos clamar para que ele venha. Nas nossas orações, nas nossas conversas, Deus, manda teu reino, expanda teu reino, para que as pessoas possam desfrutar daquilo que eu tenho desfrutado, de paz, em meio às lutas, para que as pessoas possam, para que eu possa caminhar ao lado de pessoas que tenham a alegria de te servir. Venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino sobre nós, porque quando o reino do Senhor vier, nós teremos mais pessoas fazendo a tua vontade, tanto na terra como nos céus, é onde Ele governa. Nós temos coragem, a audácia de pedir: Deus, venha o teu reino, venha o teu reino. Nós queremos ser servos desse rei, nós queremos ser servos desse rei, súditos fiéis a esse rei. Eu quero ser governado por ti, Jesus. Eu quero que a paz do teu reino inunde o meu coração, a minha vida, a minha família, o meu lar, o meu trabalho. Venha o teu reino sobre nós, Jesus. E no verso 11, aqui é um choque cultural muito grande, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É um choque cultural, né? Cada dia a gente tem querido tantas coisas. Cada dia a gente tem criado tantas necessidades, tantas futilidades. Agora eu preciso do iPhone 16, porque o 14 Pro Max, mas o 16 agora eu preciso, porque, né, eu tenho que gravar as lives da igreja, né? É uma necessidade. E Jesus nos diz: olha, nas nossas conversas, me pede só o básico. Quando você se achegar para mim para conversar comigo, não vem me pedir helicóptero, não. Não vem me pedir casa na praia, não. Estou brincando, tá, meus irmãos? Mas me pede só o sustento diário. Lembra do povo no deserto, o que é que Deus fazia? O que Deus fazia com o maná? Eles podiam guardar o maná para outro dia? Podia guardar? Não, eu vou guardar porque amanhã, né, ninguém sabe amanhã se ele vai vir, se ele não vai vir. Então eu vou guardar logo o meu, que aí eu já garanto, né? Não, se ele guardasse no outro dia, amanhecia apodrecido o maná. Então Jesus nos ensina, nós precisamos do básico, nós precisamos só do pão diário. Naquela época era muito comum o homem trabalhar por uma diária, por um prato de comida. Eu lembro que minha avó, a avó Mirce, já falecida, ela era lavadeira de roupa. Ela lavava as roupas em Teresina. Ela veio de Campo Maior para Teresina para lavar roupa. Lavava roupa no rio mesmo. Batia roupa, né? Não era lavar, era bater. Batia roupa, batedeira de roupa. E ela trabalhava por comida, para alimentar os 7 filhos dela. O pagamento dela era a quartinha de farinha, né? A margarinazinha, a colherzinha de margarina. O pagamento dela, ela ficava com a marmitinha dela. Era muito comum isso, né? E o que o próprio Jesus nos disse: olha, vamos pedir só o diário. Será que a gente precisa mesmo de mais? Será que nós temos necessidade de mais? Ou não precisamos só daquilo que eu tenho para te dar hoje? Todos comeram hoje? Você pode glorificar a Deus?
Você pode glorificar a Deus pelo pão de cada dia que Deus colocou na tua mesa? Meus irmãos, sentar diante de um prato de comida, para mim, é um milagre. É um milagre, meus irmãos. É o maná do céu. Você sentar diante da provisão de Deus, porque para aquele prato de comida estar na nossa mesa, alguém teve que plantar o arroz, alguém teve que colher o arroz, alguém teve que tratar o arroz, limpar o arroz, alguém teve que ensacar o arroz, alguém teve que transportar o arroz, teve que levar a prateleira, teve que... Você entende o tanto de gente que participou para aquele prato de comida estar na sua mesa? Se não for a provisão de Deus, o que mais seria, meus irmãos? O que mais seria? É Deus cuidando dos seus filhos, é Deus sendo pai de seus filhos, o seu cuidado nos mais pequenos detalhes, que muitas vezes a gente despreza, né? Muitas vezes a gente não se atenta. Verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Essa é uma passagem das poucas que eu já vi na Bíblia, em que Deus nos autoriza que Ele nos trate conforme nós tratamos as pessoas. E Ele ainda enfatiza lá no verso 14 e verso 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês perdoará, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Veja que as nossas orações elas devem ser permeadas pela vontade de Deus, primeiramente, versos 9, 10 e 11. Vem as nossas necessidades, verso 11, perdão. Depois vem a nossa vida comunal, a nossa vida como igreja. Você tem coragem de pedir para Deus, se eu não perdoar fulano, não me perdoa também não? Tem coragem de fazer essa oração, meu irmão? Não é porque ele é chato, ou ela é chata, tem a língua grande. É porque é uma pessoa arrogante. É porque é uma pessoa difícil. Você tem coragem de fazer essa oração? Deus, se eu não perdoar fulano, não me perdoa também não? É fácil, seria uma oração fácil de fazer na tua rotina, no teu dia? Nós teríamos coragem de ter esse ímpeto de pedir isso a Deus? É isso que essa passagem nos ensina. Que na nossa vida comunal, meus irmãos, Deus vai nos tratar conforme eu trato cada um de vocês. Deus vai nos perdoar conforme a medida em que perdoamos. Como é que eu vou receber perdão de Deus se eu não sei o que é perdoar? Que espaço há no meu coração, na minha vida, se eu não perdoar? Como é que Deus vai me perdoar? Nas nossas orações, nós precisamos entender que para que tudo vá bem, meus irmãos, nós devemos entender quem é o Pai. Nós precisamos pedir para que o reino dele se faça presente em nossas vidas. Nós precisamos pedir só o necessário, só o pão nosso de cada dia. E precisamos aprender a viver em comunidade, perdoando uns aos outros. Para finalizar, eu deixo aqui as palavras do pastor já falecido Timothy Keller, um pastor presbiteriano na cidade de Nova York, quando as torres gêmeas, no 11 de setembro, destruíram ali as torres gêmeas. Ele observou que na mesma rua, em que essas torres ficavam, as pessoas iam lá depositar algumas lembranças para as pessoas que eles perderam ali naquele momento. E ele decidiu abrir uma igreja naquela rua para acolher essas pessoas. E em 2023, ele, com câncer terminal, disse que em uma conversa com a sua esposa, eles choravam muito, ele e ela, pelo fato de saber que o fim estava próximo, estava se aproximando. E ele, numa entrevista, ele diz: naquele momento, eu olhei para minha esposa
e diz para ela: querida, se Cristo ressuscitou, tudo vai bem. Não interessa se vai faltar, se eu vou partir, mas Cristo ressuscitou. Então eu tenho um Pai. Então eu tenho um reino para ir. Então eu tenho pessoas para perdoar. Eu tenho durante toda a minha vida o pão de cada dia. Deus me trouxe até aqui. Se Cristo ressuscitou, vai tudo bem, meus irmãos. Acalma teu coração. Cristo está vivo. Nós nos encontraremos com Ele. Vai tudo bem. E não poderia deixar de relatar também as últimas palavras da dona Rosa Mirtes, aquela que eu falei que é minha avó. Ela, antes de partir, ela disse, minha tia relata, né? Ela disse que ela clamava: vem Jesus, vem me buscar. Vem Jesus, vem me buscar, porque eu sei que tu estás de braços abertos para mim, me esperando. Meus irmãos, que essa esperança esteja sempre no nosso coração. Não é a saúde. Eu sei que ter saúde é bom. Eu sei que nos preocupa a nossa saúde, a nossa vida financeira, as nossas preocupações emocionais, as nossas relações. Eu sei que isso tudo nos aflige. Pastor Fernando domingo falou várias vezes esse versículo: no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, Cristo ressuscitou, meus irmãos. Todas essas coisas vão passar e nós estaremos com Ele no céu de glória, eu e você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Paizinho, por mais uma noite, pela Tua palavra, Senhor Deus, que aqui nós meditamos na oração em que Jesus nos ensina a termos prudência, Senhor Deus, a nos achegarmos a Ti. Nos dá discernimento, Senhor Deus, daquilo que foi falado, nos dá entendimento. Fala aos nossos corações de uma forma especial. Obrigado por cada vida, por cada amigo, por cada irmão aqui presente. Que a Tua bênção os acompanhe, que o Teu amor, que o Teu cuidado esteja sobre cada um, cada necessidade, Senhor Deus, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela saúde, Senhor Deus, seja ela relacional, nos seus relacionamentos. Que a Tua bênção, o Teu cuidado, Senhor Deus, esteja sobre cada um. Que a nossa esperança, Senhor Deus, nunca morra, nunca esteja de forma letárgica em nossos corações, de forma apagada em nossos corações, mas que esteja sempre viva, pulsante, Senhor Deus, a esperança do grande dia do Senhor. Aviva, Senhor Deus, essa esperança nos nossos corações. Muito obrigado por tudo que foi feito aqui nessa noite. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, no doce, precioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém.